Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, vou compartilhar minha tela, que eu vou mostrar aquele vídeo que o Samuel tanto gosta, esse aqui, ó. Para vocês entenderem o holograma, tá? O lendário porquinho, né? É. Mas é muito legal. É profundo isso. Interessante. Olha lá, ó. Dá a impressão que o porquinho tá acima, né? Da cúpula. Você tá vendo ele ali, olha lá. Tem até um reflexo dele embaixo. Mas o porquinho real, eles não estão. Olha lá, ó. Na hora que a câmera desce, muda a angulação, vê o nome da óptica lá. Você já não vê mais o porquinho. Imagina o porquinho aí como o sol, tá? E aí, na hora que. Acho que ele vai abrir aí, ele vai mostrar o porquinho, ele está dentro. Deixa eu ver se é nesse vídeo. Olha lá, o porquinho real tá dentro aí. Muito interessante, né? Deixa eu mostrar mais coisas para vocês aqui que eu tenho. Quer ver? Ó? Deixa eu dar uma explanação aqui de. Até aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui sobre interação do Sol com linhas do campo magnético, tá? Essa fotografia aqui, ela é interessante. Ela vai mostrar o Sol, tá? É como se fosse feita uma trilha estelar, aquela imagem. Então, fugindo, se vocês lembrarem, pessoal, tipo uma imagem de arrasto, uma imagem que você faz de alta exposição, alto tempo de exposição, tá? Que você faz com câmeras especiais, e você vai filmando o Sol ao longo de um período. E aqui vai pegar aqui de dezembro de 2011 até 18 de maio de 2012. Então, ou seja, provavelmente aqui foi feito numa latitude bem ao norte, tá? Por exemplo, Europa, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, algo do tipo, tá? E você vai ver no caminho que o Sol vai traçando e que isso vai formando também aquela visão de campo de mini-domo, ou seja, o domo particular do observador. E o Sol ele vai andando como se fossem trilhas, ele vai se movimentando, né? E ele vai variando a sua altitude ao longo do ano. Agora, pessoal, que a gente está aqui no verão brasileiro, onde o Sol ele vai estar mais próximo, ele vai estar, digamos assim, um pouco mais baixo, tá? E quando chega a época do inverno, que ele está lá no Trópico de Câncer, ele vai estar mais afastado de nós, ele vai estar um pouco mais alto, tá? Deixa eu mostrar aqui outras imagens para vocês. Tudo é baseado dentro do Torus, tá? O próprio campo magnético da Terra é um Torus 3D e o Sol ele vai, se você bater todo dia no mesmo horário uma fotografia do Sol e fazer um quadro único disso, você vai ter uma imagem do analema que vai remeter também à própria questão do Torus, tá? Tudo eletromagnético, você tem aqui um ímã de neodímio colocado em cima de uma lente de ferrocel, ligada ali sobre luzes de LED, justamente para você conseguir enxergar, tá? O campo magnético. Vai ter aquela mesma questão da interferência eletromagnética no caso dos eclipses, que é o mesmo padrão da íris dos nossos olhos. Essa questão da íris é muito profunda, muito importante, porque, por incrível que pareça, o nosso olho também é um portal interdimensional onde a realidade entra nele, tá? E é convergida dentro da tua mente, para que você possa observar esse campo holográfico, essa matrix, né, que Deus ele criou para nós, que a gente chama de realidade. Né? Por isso que não à toa é igual. Muito É um bem. portal, cara. É profundo demais. E ainda, sempre usando as questões a questão ótica, pode ver que, ó, tem a questão, ó, côncava, né? Sempre fazendo o trabalho de conversão dessas imagens, né? Côncava e convexa, né? Não. Por isso que o nosso olho tem esse formato. Porque ele precisa trabalhar essa questão da luz. Vale lembrar, inclusive, que essas informações elas estariam, sabe o que, pessoal? De ponta cabeça, né? E quando essas imagens elas adentram na nossa visão, elas são invertidas dentro do nosso cérebro. Sabiam disso? Que coisa maluca, né? Tem a própria questão, né, Samuel, que Cris fala, né? Se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, todo o corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Grandes trevas, né? Se jaz. Até que não tem isso na Bíblia, mas o pessoal sempre correlaciona, né? Que os olhos seriam a janela da alma. É o conceito do upside down, né? Que ocorre quando você vai enxergar exatamente o que ocorre também
abaixo da nossa realidade, né? Então é bem interessante compreender isso aí. Aqui, pessoal, a gente não enxerga as linhas do campo magnético, tá? Aqui é como se a gente enxergasse elas, tá? E você vê que é como se fosse uma teia de aranha gigante, tá? Espalhado. Aqui é o analema que eu falei para vocês. Se vocês baterem uma fotografia do Sol ao longo do ano. E esse formato de 8, né? Essas duas pontas de laço, uma menor, indo em direção ao norte e maior em direção ao sul, isso aqui é ponto para a Terra plana. Ou então, se a Terra fosse um globo, ela tem que ser uma grande pera, né? Mas uma coisa assim, bem absurda mesmo. O norte lá sendo bem menor, né, do que o sul. Uma pera bem exagerada mesmo, né? Ao estilo Neil deGrasse Tyson. Por isso que eles tiveram que Só, dar aquela ideia de que a gente fica meio que na linha do Equador, que a gente tá meio assim, ó. Só que aí depois de certas épocas eles falam que a Terra também faz movimento de, sabe, o eixo dela fica dando uma mexidinha no eixo a cada, né, no seu ciclo aí, supostamente, né? Então eles têm que dar aquela, o que a gente vai falar pros caras, né? Mas ainda assim ficaria complicado, ela teria que ser uma pera, cara, tem que ser exatamente isso. Tem que ser muito gigante essa parte aqui do sul, né, que a gente chamaria de sul da Terra. Essa imagem que você mostrou antes das linhas do campo magnético, aquela amarela, até a imagem da live aqui, antes isso, essa aí. Só um comentário assim breve, que eu entendo, né, e eu acredito que alguns irmãos aqui também vão entender, que até alguns animais conseguem perceber essas linhas, tá? Tem algumas pessoas que não conseguem compreender, como, por exemplo, uma pomba consegue viajar, né, como é que ela consegue voltar, né, ou a andorinha, por exemplo, a andorinha que faz uma migração do centro-norte da Terra até a Antártica, ela atravessa aí, né, praticamente meio mundo, e sempre ela consegue voltar para a mesma posição geográfica que ela estava ali. Então, eu compreendo que alguns animais conseguem perceber isso, seja através da captação da sua íris, ou talvez ali de algum dispositivo biológico ali dentro do seu organismo, que ele consegue observar isso, mas ali às vezes meio que sentindo, tá, de alguma forma, ou até mesmo conseguindo enxergando isso de maneira física, tá, nesse mundo. E também, né, isso aí tudo ligado às linhas telúricas e as linhas de lei, também aquele conceito que a gente, né, abordou em alguns outros materiais sobre as Merkavás, né, que são as viagens aí, inclusive que algumas pessoas têm caído muito nesse engano aí da agenda Alien, né, que eles colocam dessa forma, mas que são seres celestiais que conseguem também captar essas energias e utilizar essas energias para poder fazer essas viagens de maneira ali mais rápida, e sejam esses seres do reino celestial ou até mesmo seres caídos, né? É interessante que até a escritura registra isso lá em Ezequiel, vai falar sobre isso. Ele vai observar essa questão aí das rodas. Então é muito interessante, só um comentário rápido que eu queria fazer em cima dessa imagem. Pode seguir. Muito bom, Ednardo. Inclusive, pessoal, as Vímanas, Merkavá, Disco Voador, e até os anjos de Deus, todos, tá? Eles, com seus veículos celestiais, eles têm que andar em cima das linhas do campo magnético. Tá? Preferencialmente, inclusive, quando você vê ali na Bíblia, ali, Jacó, a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, ali era uma concentração e pontos de interseção de uma linha magnética com a outra, tá? Então eles têm essa questão aí. Sim, Vitor. Queria fazer uma colocação rápida, e até como uma forma de pergunta também. Que existem alguns fenômenos que acontecem, né? Vou chamar aqui de, entre aspas, falha na Matrix, que eu acredito serem uma evidência bem clara da holografia, né? Cheguei a compartilhar com vocês há um tempo um fenômeno que aconteceu em agosto do ano passado, que foram aqueles 7 sóis na China, né? E quando a gente conecta com a questão da reflexão holográfica com refração, a gente vê que é algo que vai fugir ali do sistema convencional, né, do modelo heliocêntrico. Até quando a gente vê na matéria, eles colocam que os especialistas, quando vão apresentar esse sol, né, a gente vê na imagem que no centro está bem iluminado e vai chegando nas pontas, vai ficando mais fosco, né, mais apagado, como se fosse um tipo de espelho ficando fosco.
Os próprios especialistas explicam ser uma ilusão de ótica por reflexão e refração em camadas de vidro. Olha só. Então, eles mesmos têm que admitir que há um espelhamento e ele vai fugir muito da ideia do globo. Fica muito esquisito, né? Então, a pergunta seria, eu poderia considerar isso uma evidência, né? Uma evidência forte aí para a holografia? Excelente. Muito bom. Teve uma época, pessoal, 2017, 2018, tendo a Terra plana, o pessoal estudando a Lua, aí começou a vir assim, a Lua eu acho que ela é translúcida, ou é transparente, e aí começou a pipocar algumas filmagens lá nos Estados Unidos de aviões, tipo atravessando, sabe, por dentro da Lua, ele levanta ali, decola, e como se passasse por dentro da Lua, como se a Lua fosse um holograma, né? E exatamente isso. Não é, alguns até têm fotografias, eu tentei buscar aqui, a mais parecida que eu consegui achar aqui, foi essa aqui, de estrelas sendo mostradas por trás da Lua. Ou seja, como se a Lua fosse transparente e você consegue ver estrelas ali. O que é isso aí? Exatamente o que o Vitor está falando, isso é uma evidência da própria holografia magnética. Não é que a Lua ela é transparente, tá? Ou translúcida, ou você consegue enxergar coisas do outro lado dela porque elas têm alguma característica de ser transparente ou translúcida. Essa é a própria questão, que a Lua que você está enxergando, na verdade, é a Lua holográfica. Você está vendo apenas uma projeção. Por isso que aviões atravessam, você vê Lua atrás dela, você vê uma Lua translúcida. Exatamente, não é a Lua real. É apenas uma projeção da Lua real. Muito bom, Vitor, isso aí que você está falando. Muito bom mesmo. E é exatamente isso que você falou. Eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, o monumento Marco Zero, lá em Macapá, capital do Amapá, onde passa a linha do trópico do Equador. Aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Nos equinócios, a sombra, tá? Vai andar reto, sim, tá? Não precisaria de modo algum fazer essa curva como se o Equador ali, até porque o Equador, ele é algo magnético, tá? E ele tem a ver, existe o Equador magnético, tá? E ele tem um Equador físico também, e tem o magnético. O Sol, ele vai, não à toa, né? Se movimentar de trópico a trópico, e estamos falando aqui de um Sol projetado. E esse próprio glitch na Matrix, essa falha da Matrix, entra naquilo que eu falei de sombras começarem a ir numa direção, de repente ela para, volta para trás e vai para frente de novo. Isso é exatamente uma questão. Quando Josué orou, e a Bíblia fala que o Sol parou, Deus estava mexendo na própria questão temporal, através das linhas do campo magnético, tá? Ou seja, não necessariamente Deus precisaria mexer no Sol físico, mas apenas no campo magnético vai dar essa questão do Sol ele parar. Ou de enfraquecimento tão grande do campo magnético, dele não conseguir mais ser projetado e ele ficar naquela posição inicial. Isso é muito interessante também, tá? A própria questão aqui do Sol, tá? No dia do equinócio. É isso. Ednardo, vou passar a palavra para você, vou parar aqui de compartilhar a tela. Você tem algo para mostrar para a gente aí, alguma imagem, alguma coisa? Rapidamente, pessoal, antes de dar sequência aqui, queria responder aqui uma pergunta, até uma dúvida, né? Porque a imagem que o Júlio colocou ali é pertinente e ela valoriza bem a questão do domo geodésico, né? Ou do domo particular, ou do mini-domo, né? Cada um chama de um jeito, mas é tudo a mesma coisa, tá? Que é um domo, seria ali uma espécie de um domo holográfico, tá? E não é um domo físico. Eu queria colocar, depois eu explico essa imagem aqui, que vai casar com algumas coisas que o Júlio falou, mas a partir de uma outra visualização. Eu queria voltar aqui, ó, nessa aqui. Isso aqui é uma projeção, tá, de um modelo de Walter Bislands. Obviamente que a gente sabe, né, pessoal, aí o máximo consigo voltar, que é uma ferramenta, tá, ela carece de algumas questões importantes, né, algumas adaptações, mas é uma ferramenta que a gente consegue utilizar para fins didáticos, tá, mesmo tendo sido produzida por alguém que não entende o modelo na sua totalidade, tá, mas é importante a gente compreender que algumas ferramentas são necessárias utilizar para a gente conseguir chegar ao entendimento de alguns padrões. E aqui, né, só para ficar assim definitivo essa questão, tá, do domo geodésico, isso aqui eu já expliquei inúmeras vezes, tá, no canal Cosmologia Bíblica lá, e deixa eu até ver se eu aumento aqui mais um pouco a visualização. E aí quem quiser assim, uma explicação mais detalhada ainda, né, explicando cada ponto aqui, né, da observação, né, quiser ir lá, tá, tem várias lives lá falando sobre domo geodésico, outras observações, questão das estrelas,
né, que aqui não vai ser o enfoque. Aqui é mais para a gente falar da própria holografia magnética. Mas eu gostaria de utilizar esse modelo aqui, porque aí fica mais ilustrativo e interativo, né? A gente consegue movimentar ele aqui. Então, aquela foto, né, aquela primeira lá, no começo da live, que o Júlio mostrou, ela representa, tá, pessoal, apenas essa parte aqui. Então, o Sol, né, ele está bem acima, e aqui, esse domo aqui, essas linhas, né, está gerando aqui metade de um globo aqui, né, na realidade, isso aqui não é físico, tá, pessoal? Isso aqui é como se fossem linhas imaginárias, não existem. Isso aqui é o limite até onde o observador ele consegue enxergar. Então, quem está aqui na América do Sul, por exemplo, ele vai enxergar aqui, olhando numa linha horizontal, ele vai ter um limite aonde ele vai enxergar, porque senão a gente daqui do Rio de Janeiro seria enxergar lá na África. Tá? Isso não é possível. Tá? De acordo com a perspectiva, a gente não consegue atingir esse limite de observação. Tá? Tanto para o norte, tanto para o leste, oeste, ou sul, ou para cima, para baixo, para todas as direções, existe um limite onde a sua visão ela consegue captar. Obviamente, pessoal, que alguns instrumentos, tá, tecnológicos, eles conseguem expandir um pouco esse limite, mas não é tanto assim. Tá? Então, por isso que quando você está na praia, a olho nu, você não consegue enxergar, por exemplo, uma embarcação que está a determinada distância. É interessante que, dependendo do sistema, né, do device que você tiver ali, do dispositivo, por exemplo, vamos supor que você está ali com aquelas... Lembra aqueles celulares antigos, os primeiros que tinham ali aquelas câmeras, se não me engano, é VGA? Então, se você pegasse ali, dependendo da embarcação, a olho nu você enxergaria. Mas, por exemplo, um celularzinho da câmera VGA, ele já não teria essa capacidade de capturar essa imagem. Porque a captação do seu olho, ela é superior a desse dispositivo, que no caso seria esses celulares antigos da câmerazinha VGA. Agora, se você pega uma câmera de alta potência ou um telescópio, por exemplo, ele já tem uma capacidade acima da capacidade do ser humano. Então, ele já consegue expandir mais essa distância para poder conseguir observar coisas que a olho nu, né, o olho do ser humano não consegue observar. Então, por isso que, às vezes, dependendo da embarcação, né, obviamente que eliminando ali os fatores atmosféricos, que a gente fala atmosfera, né, mas o Samuel explicou, né, tanto faz você usar atmosplana, nos nossos estudos a gente utiliza isso, né, muito bem o Samuel explicou, não vou falar de novo, quem quiser depois volta a live novamente, mas é só questão aqui de nomenclatura mesmo, para poder determinar os aspectos das explicações. Então você consegue observar isso dependendo do dispositivo a uma distância um pouco maior. Então, para fechar esse entendimento, tá, pessoal, como é que funciona? Aqui, ó, essa linha limite aqui, ó, aqui de cima, né, eu estou passando o mouse aqui, eu não sei se tá dando para ver aí, eu acredito que sim, né? À medida que eu vou passando o mouse, eu acho que o pessoal deve estar dando para ver aqui. Então, essa linha maior aqui de cima, ela representa, tá, onde que está o firmamento, né, o Ráquia, né, que as escrituras falam lá em Gênesis. Então, é aqui que está fixo, tá, o luminar maior, tanto é que aqui você vai observar aqui, ó, a bolinha amarela representando o Sol. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Essa bolinha aqui amarela, ela representando o Sol, e essa branca aqui representando a Lua. E também a gente consegue, tá, colocar aqui a bolinha das estrelas, tá? Só que aqui elas não estão nas posições das constelações, tá? Então aqui, ó, as estrelas, se você observar, elas vão estar também, vou até colocar assim, ó, dessa forma aqui, ó, elas vão estar também fixas no firmamento, de acordo com a escritura, tá? Do mesmo jeito que está lá. Só qual que é a questão aqui, tá? A questão tá no limite aonde o observador ele consegue alcançar com a sua visão ou com qualquer dispositivo, né, que você tenha. Então você não vai enxergar o Sol que está lá no firmamento, você vai enxergar o Sol que ele está no seu limite de observação. Então por isso que existem projeções diferentes, tal qual aquela imagem que o Júlio colocou anteriormente. Tá? Então por isso que a gente explica aqui a questão como se fosse a projeção aqui plasmática. Tá? Por quê? Como se fosse uma tela. E essa projeção aqui desse domo geodésico é como se fosse uma cúpula 3D aqui de uma projeção de plasma. Tá? Então essa projeção holográfica ela ocorre toda aqui nesse firmamento invisível. Então por isso que está um observador aqui na América do Sul, ele enxerga o Sol em uma posição, e aqui, ó, se eu mudar, por exemplo, o observador aqui, deixa eu colocar ele aqui, ó. Então, gravem essa posição. Então, o observador que está aqui na América do Sul, ele vai enxergar o Sol nessa posição. Agora, um observador que está aqui, então olha como é que já muda. Percebam que o Sol, ele não mudou o azimuth. Né? Então, aqui o Sol, ele está com o azimuth, aqui, deixa eu ver aqui, ó, próximo aqui da América do Sul. Então, o Sol, ele está fixo no firmamento, que vai fazendo seu movimento, ele está com o azimuth aqui, né? Então, aqui seria mais ou menos, vamos colocar aí, lá no Paraguai, meio-dia. Então, meio-dia no Paraguai, e aí, uma pessoa que está lá na África, aqui, ó, na África do Sul, por exemplo, para ele não é meio-dia, obviamente, né? Por isso que acontece até a questão do fuso horário. Para ele estaria anoitecendo, né? Já seria ali umas 5, 5 e meia,
quase sendo noite. Mas o Sol fixo no firmamento é o mesmo. Agora, a projeção, ele enxerga em uma posição diferente. Então, quem está aqui no sul da África vai enxergar o Sol perto da linha do horizonte. Agora, quem está aqui, por exemplo, no Paraguai, vai enxergar o Sol em cima da sua cabeça, meio-dia. Então, essa que é a questão, tá, da holografia magnética, ela é pautada nesse tipo de observação. Ela ocorre toda dentro dessa observação através do plasma, tá? Como se fosse essa tela de plasma que o Júlio explicou, tá? Eu recomendo também que quem quiser buscar aí na internet como que é o funcionamento de uma TV de plasma, ela ocorre dessa forma. Então, são as luzes que são o eletromagnetismo que é projetado dos luminares, eles excitam os gases na atmosfera e a gente observa eles nessa projeção holográfica que ocorre aqui no domo chamado domo geodésico. E aí, da mesma forma, ocorre também, tá? Já explicando aqui, né, já dando toda essa explicação para vocês completa, com as estrelas, tá? Então, por exemplo, suponhamos que essa estrela aqui, ó, ela faz parte, né, do Cruzeiro do Sul, tá? Um exemplo. Então, quem está aqui na América do Sul está observando ela aqui em azimuth. Agora, percebam aqui o seguinte, deixa eu tirar o zoom aqui. Percebam que essa linha azul aqui, né, representando como se fosse vamos pegar essa roxa, que ela está mais para baixo, é uma representação aqui, tá? Isso aqui não condiz com a escala. Isso aqui é só para vocês entenderem. Então, pega essa linha roxa aqui, ó, deixa eu dar um zoom para ficar melhor de enxergar. Então, essa linha roxa aqui, suponhamos que ela represente, tá, o Cruzeiro do Sul. E aí, quem está aqui, por exemplo, na América do Sul, vai enxergar ele nessa posição, olhando para o sul, tá? A posição sul. Agora, quem está nessa outra posição aqui, ó, já lá no meio do mar, aqui já, talvez aqui na Madagascar, deixa eu diminuir aqui mais um pouco, percebam que aqui, ó, eles vão também conseguir enxergar o Cruzeiro do Sul, só que, porém, em uma posição diferente, né, de quem está, por exemplo, na América do Sul. Por causa do quê? Por causa da projeção, tudo isso pautado através do firmamento. Então, é uma questão eletromagnética que projeta essa luz dentro do domo geodésico. Então, quem está aqui, ó, deixa eu mover o observador para vocês entenderem. Então, quem está aqui, ó, o observador que está na América do Sul, observa o Cruzeiro do Sul nessa posição. Agora, aqui, ó, vou mover o observador. Então, perceba que a linha roxa, ela continua apontando para o mesmo lugar. Então, quem está aqui, por exemplo, já observa em outra posição. Tá vendo aqui, ó? Então, a luz como se ela estivesse fazendo uma curva até o olho do observador. Então, você tem que entender também a questão da curvatura da luz. Tá? Então, tudo isso aqui está ligado à projeção, tá, de fenômenos ópticos, curvatura da luz, questões também de excitação dos gases da atmosfera. Então, são muitos exemplos, são muitas questões que vão envolver aqui para observar. Não é de um todo assim simples, tá? Mas a gente consegue explicar isso aqui para que as pessoas consigam perceber de maneira didática. Tá? E esse modelo aqui é interessante porque a gente consegue fazer essas observações e compreender essas questões. Um outro ponto aqui para fechar essa parte é essa questão aqui que o Júlio, inclusive... tá. Só para que vocês compreendam, depois quem quiser explicação, tá, de todo esse modelo aqui que eu estou criando ele, tá? Esse modelo aqui é um modelo que eu venho desenvolvendo ele de maneira particular. Quem quiser observar lá no canal Cosmologia Bíblica, eu venho desenvolvendo esse modelo aqui. Então, um exemplo aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui rapidinho. Esse aqui já tem uma questão aqui mais detalhada. Deixa eu diminuir aqui a transparência e aumentar a desse aqui. Aí eu vou mostrar para vocês a questão das constelações, tá? Então, fiquem com outro modelo em mente, tá? Para vocês compreenderem. Então, aqui, ó. Então, antes de aumentar a transparência, vou colocar aqui a posição para vocês. Então, quem está aqui na América do Sul, por exemplo, vai observar essas constelações aqui, um exemplo, tá? Então, aqui, ó, essa constelação está aqui com o azimuth em cima da América do Sul, nessa posição. E aí, quem está, por exemplo, deixa eu pegar aqui, colocar na África. Quem está na África, tá, de acordo com essa projeção que eu coloquei para vocês, ela tem as estrelas que elas estão em azimuth, ou seja, está ali em cima da cabeça do observador, olhando para cima, mas também ele vai conseguir enxergar essas estrelas que estão em azimuth, né, essas constelações que estão em azimuth na América do Sul, porém em uma outra posição. Então essa pessoa que está aqui, ela vai ver as estrelas já quase saindo do limite de observação dele por causa dessa questão da projeção holográfica. Então por isso que eu coloquei para vocês a outra observação anterior, para vocês compreenderem essa questão que eu pus aqui, ó. Então quem está aqui, ele vai observar as estrelas que estão aqui também, porém em uma posição diferente de quem está aqui, por exemplo. Tá? Então isso tudo aqui para que vocês observem. E aí um último ponto, né, para fechar, que é a questão que eu coloquei para vocês aqui das constelações. E aí deixa eu voltar aqui mais uma vez, que eu vou colocar a outra imagem aqui. Então aqui, ó, essas constelações aqui, elas vão fazer essa projeção, tá? E à medida que o firmamento ele vai se movendo, tá? As estrelas que estão fixas no firmamento,
elas vão mudando a sua posição em relação ao observador, e aí vai ocorrendo todos esses fenômenos que expliquei para vocês. E aquilo ali que o Júlio falou sobre o analema solar, é esse 8 aqui que eu coloquei aqui, tá? Então o Sol, ele vai transitando aqui entre os trópicos, tá? Essas linhas que eu coloquei aqui, nesses círculos, na verdade, esses trópicos, o Sol ele vai se movimentando ao longo do ano, e ele faz esse movimento aqui durante 365 dias. Aí, no final, ele gera essa projeção. Isso aqui é como se fosse uma visão por cima ali daquela imagem que o Júlio colocou. Tem algo interessante daquilo que você falou, o limite do nosso campo de visão, né? Mesmo com instrumentos. O pessoal do Globo vinha com aquela desculpinha esfarrapada, né? Não, se a Terra for plana, você tem que ver a costa do Brasil, a África, né? Mas pede eles para com um super telescópio conseguir mirar na Lua e enxergar a bandeirinha norte-americana lá na Lua para ver se consegue ver, né? Aí eles vão falar, não, eu vou falar de um monte de entendimentos técnicos aí, das leis da física da óptica, né? Agora, só para me finalizar aqui, pessoal, ficou claro então que o Sol holográfico ele não emite calor. Vocês querem ver um detalhe? Quando você vê um termômetro, né, aqueles balões atmosféricos, o pessoal solta aí geralmente a 30, 33 quilômetros aí de altitude, verifica a temperatura, extremamente baixa, negativa. Chega às vezes até 50 graus negativos. Então, aviões, né? Aviões aí que viajam a altitude cruzeira entre 10 a 12 quilômetros, eles têm instrumentos anticongelantes, porque é muito frio, né? Então a holografia, ela só projeta a luz de um objeto, os seus contornos, relevos, detalhes, mas nunca frequências, como o calor, né? Então a holografia, ela mostra que a inversão de sombras do sentido horário e anti-horário, assim como nós vemos na imagem invertida de um espelho. Olha que interessante. Já foram tiradas fotografias da Lua na mesma noite, né, daquele dia, do Brasil e do Japão, e você vê aquelas posições das crateras da Lua invertidas, justamente por causa disso. E Paulo, essa questão de nós vemos por espelho, ele fala lá em 1 Coríntios 13, 12, né, que porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Olha que interessante aquilo que a Escritura Sagrada ela traz. Então nós vivemos dentro de um mundo elétrico, magnético e holográfico. Não, se fosse colocar alguma coisa, só ia comentar que essa questão das temperaturas, né, que elas vão esfriando, depois quando chega perto do cinturão, né, vão lá, né, ali fica entre essa questão do negativo e positivo, né, eles ficam tipo, começa a esquentar, né, fica muito quente ali. E aí quando você vai chegar, se você passar dele e continuar a ir para cima, por isso que aí a ciência, ela mesma reconhece que depois fala que o espaço é frio. Por quê? Porque depois você vai chegando perto do firmamento e aí você vai esfriando, aí alcança novamente temperaturas muito negativas, muito além do que a gente pode suportar. Por isso que o hélio, tá, que fica lá no alto, camadas bem altas, eu sempre ressalto isso, ele vai alcançar o estado de hélio superfluido, onde ele ficaria a menos 270 e poucos graus negativos ali, né? Então, e aí ele é o que faz um tipo de arrefecimento, né? Ele refrigera o firmamento, porque ele também acaba ficando quente, mas ele acaba sendo refrigerado de maneira natural por esse tipo de essas camadas, né? Então tem essas variações de temperatura. Por isso que assim você fala dessa questão de muito quente ou muito frio, etc e tal. Então isso é bem tranquilo. Uma coisa que o Júlio comentou que é interessante, que sobre assim, esse holograma, né, não refletir o calor, só que é interessante que tem pessoas que falam assim, mas nós projetamos um tipo de raio, de laser, de algum tipo de luz, ou feixe de luz, na Lua, por exemplo, e a gente percebe que bate nela e toca nela e não atravessa. Se ela fosse holográfica, atravessaria, então, mas naquele porquinho mesmo, tá, de holográfico, se você pegar o holograma dele e pegar um feixe de luz e colocar nele, vai bater no holograma, como se tivesse ali mesmo. Olha que interessante. Então as pessoas vão ficar com a impressão de que toda a Lua refletida, ou todo o Sol, mas por exemplo, luas, né? E se eles falam que fazem um experimento lá e acham que aquilo reflete, né? Sendo que na verdade o holograma ele tem essa capacidade, esse tipo de holografia que é formada para nós. Então no porquinho ali a gente consegue ver isso, tá? O cara ele consegue refletir no próprio corpinho ali do porquinho holográfico, onde a luz parece que bate no corpinho dele como se ele estivesse lá, mas ele não está ali, tá? E é interessante que para aquele porquinho ser gerado tem que ter toda uma questão de física ótica de espelhos côncavos e convexos, né? Ou seja, para que tudo aquilo ocorra, ou seja, a mesma coisa na nossa tipo de realidade, onde é a atmosfera, nesse sentido de esfera estelar, né? Então a gente consegue enxergar essas coisas tudo porque o nosso olho e todo o firmamento, digamos assim, côncavo para nós, né? Ele está fazendo essa questão, né? Ele está produzindo esses efeitos de uma maneira perfeita, porque diz que Deus ele fez tudo isso certinho, né? Dessa maneira.